Meus irmãos queridos, que bom poder falar com vocês mais uma vez. Queremos dizer que estamos orando por cada família, por cada um de vocês. Deus abençoe cada um. Queria orar neste momento e depois lerei o texto da palavra de Deus que encontra-se no profeta Isaías, capítulo 41, apenas um versículo, versículo de número 10. Nós vamos estar comentando sobre este versículo. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade alegre e feliz de poder estar na tua presença e ainda que virtual, na comunhão de cada irmão e irmã em Cristo Jesus. Ó Deus, que esta palavra fale de fato ao coração de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um daqueles meus irmãos que me ouvem neste momento. Eu te oro pelo nome de Jesus e te oro para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 10 diz assim do Salmo 41 do profeta Isaías. Deus está nos dizendo: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que texto glorioso, que texto maravilhoso para esses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, de pandemia, de momento que tem nos assustado. Muitas vezes Deus encontra o seu povo abatido, cansado. E é exatamente nestas situações que Ele nos encoraja a seguir adiante. É nestas situações de incertezas e de dificuldades que Deus se apresenta ao seu povo como amplo provedor de todas as suas necessidades. Precisamos apenas de confiar no Senhor. Deus é um Deus protetor nas horas de temor. Ele está dizendo para mim e para você: confie, não temas. O medo, irmãos, que nós temos todos os dias é falta de confiança e fé em Deus. Porque Deus está nos dizendo: não temas, mas o medo nasce do desconhecido e prospera na nossa ansiedade. Estamos muito ansiosos. Alguns têm medo do próprio medo. Alguns têm medo do desconhecido. Há pessoas que têm medo de decepcionar as outras pessoas, medo de não permanecer fiel a Deus e à igreja. Quanta coisa que nos assusta na nossa vida, na nossa existência, e somado a isso a gente percebe um medo muito grande neste momento de pandemia, onde estamos assustados, quando pessoas da nossa família estão morrendo, nós estamos vivendo um sofrimento e uma angústia. Deus está dizendo para mim e para você: não temas, confie, não temas. A segunda coisa é que Deus é companheiro nas horas de solidão. Às vezes estamos nos sentindo sozinhos. Deus está dizendo na sua palavra: eu sou contigo. Que palavra maravilhosa! Eu sou contigo.
Solidão é um dos problemas na vida do ser humano. Deus provê Eva para Adão, que sentia-se solitário no jardim do Éden. Esse foi o primeiro problema do ser humano. O homem sente muitas vezes uma solidão que só Deus, somente Deus pode preencher esta solidão. Há um vazio dentro do homem que só é preenchido quando Deus está na sua vida. Ele está conosco, foi Ele quem nos prometeu na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que temermos um Deus que nos preenche na nossa solidão? Na sua presença, a plenitude de alegria, no Salmo 16, verso 11. Na sua presença, há alívio espiritual. Quem anda em comunhão com Deus, aprenda isto, nunca está só. Mas em terceiro lugar, Deus é estímulo nas horas de abalo. Ele está dizendo: não te assombres, não te assustes. O homem de Deus não se abala ou se assombra com mais notícias ou com falta de perspectiva. É isto que o Salmo 112, verso 7 nos diz. Veja, o povo de Deus estava assombrado diante do Mar Vermelho. Deus havia conduzido até aquele momento, eles tinham visto isso de dia e de noite, mas diante do Mar Vermelho eles temem, eles ficam assustados, eles ficam assombrados diante desta situação. E Deus diz uma palavra que eu acho muito interessante. Deus não diz assim: olha, eu vou resolver o problema, mas Deus diz assim: diga ao povo, Moisés, que marche. Diga a Deus que continue. Ou você não ouve Deus dizer o seguinte: está vendo esta pandemia? Diga ao meu povo que continue. Breve virei buscá-los. Creia que Deus está no controle, irmãos, de todas as coisas. Deus é Deus nas horas em que, quando tudo parece impossível, Ele diz: eu sou o teu Deus. Será que esquecemos de que Deus é Deus? Deus é Deus em meio à pandemia, Deus é Deus sem pandemia, Deus é Deus nos momentos de alegria e de paz, Deus é Deus sempre na nossa vida. Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ele disse: em muitos momentos da minha vida eu me ajoelhei no meu gabinete para orar, convicto de que não havia mais nada a fazer senão buscar a Deus. Embora tenha sido uma atitude nobre deste presidente, veja que Deus é a nossa última tentativa ao invés de ser a primeira. Quando ele não tinha mais nada para resolver, ele vai e busca a Deus, quando deveria ser a primeira coisa se ajoelhar e buscar a Deus para que Deus solucionasse o problema. Em quinto lugar, irmãos, Deus é a fonte de força e de poder nas horas de fraqueza. Ele diz: eu te fortaleço. Irmãos, é uma palavra tão doce, tão gostosa, Deus dizendo: fique tranquilo, eu vou fortalecer você para que você creia nas minhas palavras. Deus é a fonte de todo poder. Por isso é que Paulo, depois de tudo que ele passou, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Sexto lugar, Deus é ajudador quando nos sentimos desamparados. Deus diz: eu te ajudo. Veja como nós nos sentimos nestes momentos. Às vezes nos sentimos desamparados. Parece que ninguém pode nos compreender. Será que as pessoas não estão entendendo a minha dor? Parece que ninguém
tem condições de me ajudar? Parece que ninguém se importa comigo. Deus está dizendo neste momento, meu irmão, minha irmã, para você, eu me importo com você. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Em sétimo lugar, para a gente encerrar, Deus é sustentador quando falta firmeza. Deus está dizendo, eu te sustento com a minha destra fiel. A última partezinha do versículo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é o nosso sustento material. Às vezes estamos com medo, desempregados, de não ter o que comer. Deus é o nosso sustentador material. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele está dizendo, as demais coisas os serão acrescentados. Deus é o sustento material, Deus é o sustento físico. Deus restaura a saúde física. Ele é o sustento psicológico, ele é o Deus da paz. E ele é o sustento espiritual com a presença e com o ministério da palavra e do Espírito Santo na nossa vida. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, conhecendo esse Deus na intimidade como o apóstolo Paulo conhecia, ele só poderia dizer estas palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é tudo para mim, para você, para todos nós, por que não dedicar a Ele tudo de nós? Se Deus pode me satisfazer plenamente, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, porque eu me iludo pensando que em outra coisa eu vou ser feliz. Há um vazio na nossa vida que só pode ser preenchido com Deus. Não é adquirindo bens materiais. Podemos e não há nenhum problema adquirir bens materiais. Mas primeiro confie de que Deus está no controle de sua vida. Felicidade é ter um Deus assim como esse Deus que está no trono, mas ele é um Deus que está em nós através do seu Santo Espírito, conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que esta noite Deus fale ao teu coração, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a todos.